Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro do nosso grupo de estudos. Fico muito feliz de ver tantas pessoas participando com a gente. Algumas caras já conhecidas de muito tempo, outras pessoas que estão chegando agora, e isso nos deixa muito feliz também, ver novas pessoas iniciando essa jornada com a gente. Esse grupo de estudos é um espaço aberto para que a gente troque experiências, agregue mais conhecimentos, enfim, uma oportunidade da gente continuar enriquecendo as nossas vidas, beleza? Hoje, como muitas pessoas, né, estão iniciando agora, estão participando do primeiro encontro do nosso grupo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre, mais básico, né, a gente vai falar um pouquinho sobre programação neurolinguística. A gente tem muitas pessoas aqui que fizeram a nossa formação de hipnose clínica, né? E é claro que é uma formação mais inicial de hipnose clínica, são 2 dias inteiros de curso, mas é uma formação mais inicial. E surgem muitas dúvidas, muitas pessoas nos perguntaram, ok, e agora? Eu preciso fazer uma nova formação? Eu preciso fazer uma formação mais avançada? Ou eu já posso começar a aplicar essas técnicas? Eu já posso começar a trabalhar como terapeuta? Ou eu sou terapeuta de outra área e eu quero começar a aplicar essas técnicas? Eu preciso fazer um monte de formações? E a resposta que a gente dá sempre é não. Não precisa fazer novas formações ou muitas outras formações para que a gente já comece a utilizar essas ferramentas que a gente aprendeu na formação de hipnose. O que acontece? Quando a gente fala sobre hipnose, né? Quando a gente fala só de hipnose, a gente está falando do processo de transe. O processo de transe é um processo meio, né? É um veículo que a gente utiliza dentro do processo terapêutico. A hipnose, por si só, ela não é uma terapia. A hipnose clássica, né? Ela por si só não é uma terapia. Ela é um processo meio, ela é um facilitador. A gente costuma usar a analogia, né, de que a hipnose é mais ou menos como se fosse a anestesia do cirurgião. Eu faço uma anestesia com a hipnose, e aí eu preciso das ferramentas para fazer a cirurgia, né? No nosso caso aqui, a gente vai utilizar técnicas terapêuticas. Lá atrás, né, quando a hipnose se popularizou, e por isso muitos psicólogos vão dizer, mas o Freud abandonou a hipnose, então a hipnose não funciona. E não deixa de estar certo, o Freud abandonou a hipnose lá atrás, porque como era utilizada a hipnose lá atrás, ela não funcionava, porque hoje a gente sabe que a sugestão direta, ela não funciona para mudança de comportamento. Porque para mudança de comportamento, nós precisamos influenciar a neurologia, né, das pessoas. E olha só, falando sobre isso, o nosso último encontro, a gente falou sobre o processo de mudança e como ele funciona à luz da programação neurolinguística e da neurociência. Então, para quem está chegando agora, assiste o encontro da semana passada, o último encontro, na verdade, não foi semana passada, para que eu não precise voltar para esse assunto. Mas é um encontro inteiro falando sobre isso, sobre como funcionam os 3 passos, os 3 pilares que são importantes para a mudança de comportamento. Para quem é terapeuta, eu acho que é essencial. Então, a hipnose, a sugestão direta, como era utilizada, ela não funciona a longo prazo. Para a hipnose de entretenimento até funciona, né? Cola a mão, a partir de agora, a tua mão está colada e tal, não sei o quê. E cola por algum tempo. Em algum momento, a gente racionaliza o processo e entende que, não, peraí, a minha mão não está colada, eu descolo. Então, a sugestão direta, como a partir de agora você não fuma mais, a partir de agora você não sente vontade de fumar, a partir de agora você, cada vez que pensa no cigarro, você sente ânsia de vômito. Isso pode funcionar num primeiro momento, mas logo em seguida o efeito disso se perde, então ela não é funcional. Mas a hipnose como uma ferramenta, né, dentro de um processo terapêutico, ela é incrível. Ela é uma ferramenta que acelera muito o processo. Dentro da área terapêutica e na maior parte das formações de hipnose clínica ou de hipnoterapia, né, as técnicas que nós utilizamos são da programação neurolinguística. A maioria das técnicas, mesmo que o profissional que ensina, que ministra o curso, ele não fale, ele não dê nome aos bois, mas as técnicas normalmente são da programação neurolinguística, que são as técnicas ou as ferramentas que nós vamos utilizar para realmente influenciar, persuadir, motivar a mudança, né, com o auxílio da hipnose. A gente costuma dizer que a hipnose ela é mais ou menos como um catalisador do processo,
né? Ela funciona como um potencializador. Por exemplo, um psicólogo, ele precisa de hipnose para fazer terapia? Não precisa. As ferramentas que ele tem da psicologia funcionam muito bem. Se ele utilizar da hipnose, ele vai potencializar esses resultados. Né? Por quê? Porque aqui eu consigo atenção e concentração, que é o que a hipnose me proporciona. Atenção, concentração. E ela me dá acesso ao inconsciente, o que é muito importante, porque afinal de contas, a gente é comandado pelo inconsciente, né? A maior parte, 99%, 95% de tudo que a gente faz é no nível inconsciente, né? Muito pouco a gente utiliza de forma consciente. E aí a hipnose me dá esse poder, né, de utilização. Mas voltando para o que eu estava falando, quando surge essa pergunta, né? Será que eu preciso fazer outras formações? Não necessariamente. É claro que quanto mais formações eu fizer, melhor. Mas a partir do momento que eu dominei essas ferramentas básicas da hipnose, o que eu preciso mais? Eu preciso de técnicas de utilização, de técnicas terapêuticas. As técnicas terapêuticas eu vou encontrar em vários lugares. Eu vou encontrar em livros, eu vou encontrar em outras formações. É claro que quanto mais eu estudar, mais conhecimento eu adquiro, e mais efetivo eu sou no meu processo terapêutico. Mas a partir de uma formação básica, como a gente tem feito essa de hipnose clínica, eu já consigo sair dali utilizando as ferramentas e aplicando todas aquelas técnicas que a gente aprende ali. É claro que a gente sempre sugere, e isso é muito importante para quem fez a formação em São Paulo, em Curitiba nesse último final de semana, e para quem vai também para Belo Horizonte no próximo final de semana e está iniciando agora na área da hipnose, na área da terapia, é muito importante a gente ter cuidado que a gente está fazendo um curso de 2 dias. É um curso introdutório. Então, a gente sempre sugere que comece utilizando as técnicas que você aprende na formação. Né? Não tente dar um passo maior do que a perna. Sabe o que é? A gente fez uma formação de hipnose, a gente aprendeu técnica para fobia, técnica para controlar uma ansiedade, técnica para superar um bloqueio, enfim. E aí surge um cliente, uma pessoa com uma depressão severa, né? Surge uma pessoa com síndrome do pânico e a gente vai tentar resolver o problema dessa pessoa. A gente corre muito risco de falhar e de prejudicar essa pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente sempre sugere que faça aquilo que você tem segurança para fazer. Se você não tem segurança para fazer, indica um outro profissional mais qualificado. Não é problema nenhum eu indicar um profissional mais qualificado que eu para atender uma pessoa que está sofrendo com algo que para ela é muito grave. Como eu disse lá no início, eu estou nessa área, eu estudo hipnose, PNL, enfim, há mais de 20 anos. Eu comecei a atuar como terapeuta em 2008. E ainda hoje, em muitos casos, eu não atendo. Se eu conheço um especialista em uma área determinada, eu vou indicar o meu cliente, se eu não domino muito aquelas ferramentas, eu vou indicar o meu cliente para um profissional que é mais qualificado que eu. Um exemplo, eu tenho um profissional que é especialista em atendimento de crianças. Eu posso atender uma criança, eu tenho conhecimento para isso? Tenho. Mas se eu tenho um profissional que mais qualificado, é um profissional que atende especificamente crianças, vai se fazer muito mais sentido eu indicar esse cliente para essa pessoa que é especialista nessa área, porque com certeza ele provavelmente vai ter mais sucesso. Então é bom a gente ter esse cuidado também. Outro cuidado que a gente deve ter é entender que, e isso é muito comum quando a gente está iniciando nessa área, é a síndrome do super-herói, né? Eu quero resolver tudo de todos, e a gente não vai resolver tudo de todas as pessoas. É muito importante a gente entender que eu, como terapeuta, eu faço uma terapia auxiliar. Eu não sou um curador, um curandeiro, eu não sou um médico, eu não sou um psicólogo se eu não tenho formação na área, né? Então, eu não sou especialista nessas coisas, eu sou um terapeuta, eu faço terapia auxiliar, complementar. Então, quando um cliente vem com sintomas de depressão,
e se ele não tem um diagnóstico de depressão, eu vou sugerir que ele faça uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, para que realmente ele tenha um diagnóstico, porque há casos onde a pessoa precisa tomar medicamentos. E não sou eu que indico um medicamento para um cliente ou que retiro um medicamento de uma pessoa que está sendo medicada. Não sou eu, não sou médico, não sou especialista na área. Eu sou terapeuta. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Eu não vou indicar suplementos, medicamentos, hormônios, se eu não sou médico. Eu atendo casos de emagrecimento, com certeza, atendo, e a hipnose e a programação neurolinguística nos proporcionam resultados incríveis nessas áreas. Mas eu não sou um médico nutrólogo, então eu sugiro que o meu cliente faça uma consulta para que ele realmente tenha um especialista que possa indicar suplementação, medicamentos, se for caso de hormônios e tudo mais, porque isso facilita até o meu trabalho. Mas eu não sugiro que ele consuma esses produtos, porque eu não sou especialista na área, não posso receitar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Esses são alguns alertas que a gente sempre costuma fazer. Para quem está iniciando agora, tem muito conteúdo gratuito na internet hoje que nos ajudam a evoluir os conhecimentos para que a gente possa ir aos poucos expandindo a nossa área de atuação. Então a gente sugere, começa dominando aquilo que você está fazendo, que você aprendeu no curso, e a partir daí vai estudando mais, adquirindo mais ferramentas, e aí sim, aumentando o leque de possibilidades, né? Para que você realmente possa ser efetivo e não se decepcione ao longo do processo, porque é muito comum quando a gente está iniciando, a gente tentar atender aquilo que a gente não domina, a gente não ser efetivo, a gente se frustra e passa a acreditar que nós não somos bons o suficientes para ser terapeutas. E bem pelo contrário disso, todos nós, qualquer um de nós é capaz de ser um bom terapeuta, um excelente terapeuta, mas com esses cuidados. Existem muitos livros que vão trazer muitas técnicas muito bacanas para que a gente possa adquirir realmente mais ferramentas para auxiliar mais pessoas. Aqui nesse grupo de estudos mesmo, a gente manda muito material. Nesse grupo de estudos, a gente tem vários encontros falando sobre terapia. Então, a gente vai falar sobre anamnese, né? Como fazer anamnese, uma anamnese efetiva, uma anamnese que seja realmente funcional. E aí a gente vai falar sobre programação neurolinguística necessariamente, a gente vai falar sobre metamodelo. A gente tem mais de um encontro falando sobre isso. Eu sugiro que vocês procurem e assistam também essas aulas, porque para quem está iniciando agora, a anamnese é talvez a parte mais importante da terapia. A anamnese é onde eu vou entender as dores do meu cliente, é onde eu vou entender quais são as necessidades, o que ele busca, o que ele ganha mantendo esse problema que ele tem e o que vai motivar ele a mudar. Porque se eu não souber as motivações, as necessidades dele, eu não ajudo essa pessoa a mudar, ela não muda, não importa o que eu faça. Então a anamnese vai ser uma ferramenta primordial. Mesmo para quem vai para a hipnose não verbal depois, tá? Porque eu já ouvi de algumas pessoas a seguinte frase: eu gosto muito da hipnose não verbal porque eu não preciso falar durante a terapia com o meu cliente. Está muito enganada essa pessoa. A gente precisa falar, a gente precisa fazer mais do que a gente falar, é fazer o cliente falar. E a anamnese é esse momento onde o cliente vai me falar. Mas eu só vou saber, ele só vai me falar aquilo que importa se eu souber fazer as perguntas certas. E para eu fazer as perguntas certas, eu preciso dominar o metamodelo de linguagem da programação neurolinguística. Como eu disse, nós temos encontros aqui, mais de uma aula falando sobre isso. Tem muito conteúdo online também na internet, eu sugiro que vocês pesquisem sobre. O metamodelo é essencial para qualquer terapeuta. Na verdade, é essencial para a vida, mas para um terapeuta é indispensável. O Nogueira queria falar, pode ficar à vontade, Nogueira. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu quero perguntar a respeito, esse grupo que eu entrei agora, eu vou até Belo Horizonte. Esse grupo de WhatsApp, que toda vez manda o link de toda quinta-feira? Sim. Não, não é no grupo da turma que vocês estão. É no grupo, tem um outro grupo de WhatsApp, que é o grupo exclusivo. Hoje a gente mandou lá porque vocês estão iniciando agora. Então a gente mandou nesse grupo. Mas normalmente tem um grupo específico de WhatsApp, onde a gente envia os links dos encontros, tá? Não, é só porque você está falando em questão de ver as aulas, e aí eu queria saber onde eu posso encontrar, como que eu faço para verificar as aulas.
Perfeito, excelente pergunta, porque vai esclarecer para a maioria de vocês aqui que estão chegando agora. Lá dentro desse grupo de WhatsApp, a gente vai mandar entre hoje e amanhã o link para vocês fazerem o cadastro na plataforma. A plataforma que nós utilizamos é a Nutror, da Eduz. Então, a gente vai mandar um linkzinho lá, vocês vão fazer, é como se vocês estivessem fazendo uma compra, só que é gratuito, né? A nossa parceira, a Eduz, está ali atrás até o símbolo deles. Vocês vão clicar nesse link, vão fazer um cadastro e vão ter acesso ao grupo de estudos do Instituto aqui, que é a Sociedade Internacional de Hipnose e PNL. E aí lá vai ter os links com as aulas. Outro local onde vocês podem encontrar várias dessas aulas, dessas gravações, é no nosso canal no YouTube. Quem quiser se inscrever lá no canal do YouTube é Vitor Silveira PNL. Pode procurar lá, tem os encontros, tem mais vários vídeos que a gente vai postando lá. Sempre que a gente tem um tempinho, a gente posta conteúdos lá de valor também no YouTube. Então, quem quiser se inscrever no canal do YouTube é Vitor Silveira PNL. Tem bastante conteúdo lá. A gente vai falar sobre hipnose, sobre PNL. Lá a gente fala um pouquinho sobre vários outros temas que a gente não fala aqui nesses encontros, tá? Então tem conteúdo lá. No Instagram a gente posta bastante conteúdo. Desculpa, pode falar. Não. Você falou em questão de atendimento, de pegar o que não... O que, assim, né? Igual você falou, o que não é capaz, né? Que não é a altura ainda de fazer. Eu interessei pela hipnose justamente por esse motivo. Eu paguei uma hipnose, eu fazer um certo tipo de tratamento. Mesma coisa de nada. Para mim não serviu. E eu fui assim, com dedicação, que tudo que eu faço, para mim, Felipe, se eu não entrar com os dois pés, eu não vou. Eu não perco nem meu tempo. Entendeu? Não perco mesmo. E logo depois dessa situação, eu comecei a estudar muito sobre a hipnose. Muito. Até com o Rafael Baltres consegui conversar uma vez. Olhei o Omni, olhei uma porrada de lugar para fazer curso e tal. Aí veio umas certas coisas que aconteceu. E eu uso muito. Eu nem sabia que era hipnose depois que eu comecei a estudar mais sobre hipnose. Eu uso muito hipnose numa situação que acontece. Assim, como que não sei se eu posso continuar falando, se vai atrasar. Pode falar. É porque eu sou espírita, entendeu? E eu, além da hipnose, que eu tenho muito interesse, eu fiz psicanálise, essas coisas todas, eu gosto muito do conhecimento da mente, corpo, tudo de pessoa, porque essa parte, a pessoa chega com um problema, igual na maioria das vezes, depressão, síndrome do pânico, autoestima, e tudo isso, e procura, tipo assim, vão num terreiro, e nunca é. Eu te falo que 100% das pessoas que procuram um terreiro, 2% realmente precisa de alguma coisa espiritual, o resto é loucura dele. Entendeu? Então, a minha questão de estudo, de hipnose, questão da psicanálise, e eu tô correndo atrás de mais cursos para fazer, é justamente para eu não direcionar ou pelo menos fazer alguma coisa de errado, entendeu? Porque aí nós estamos mexendo com vida e com cabeça, que é um perigo, né? Perfeito. É um verdadeiro perigo. Excelente visão. É muito comum as pessoas irem para esse lado, tá? E é muito legal o que tu traz, porque a gente tem vários casos assim, de pastores que vêm fazer uma formação, de padres que vêm fazer uma formação, de espíritas. O próprio Marcelo, ele tem um lado espiritual dele, ele tem uma crença, né, que ele segue uma doutrina, enfim. Mas dentro da terapia... É muito forte, eu vi uns vídeos dele aqui, é muito forte. E o legal é assim, quando a gente vê, por exemplo, um pastor, a gente teve vários casos, a gente tem um pastor que é do Rio Grande do Sul, que se tornou um grande amigo, que ele hoje ele é formado em psicologia, ele tem pós-graduação, ele fez todas as nossas formações de hipnose, de PNL, por quê? Porque ele relata a mesma coisa, ele chegou, a primeira vez que ele veio fazer uma formação, ele veio trazendo essa visão, ele diz, olha, as pessoas vêm para a igreja e a gente sabe que muitas vezes não é uma questão espiritual. E só com o espiritual eu não consigo ajudar essa pessoa. Tem muitas pessoas que precisam da parte psicológica, né, da terapia. E é isso que eu quero ofertar para essas pessoas. Eu quero fazer terapia.
Eu quero ajudar essas pessoas que necessitam disso, que não tem a ver com o espiritual. Tem pais de santo que fazem as nossas formações, tem pessoas das mais diversas religiões. É muito legal também, porque em algumas turmas, inclusive, a gente tem até alguns casos assim, a gente já teve de ter um padre, um pastor, um pai de santo, dentro da mesma turma, aprendendo para levar esses conhecimentos para ajudar as pessoas, porque eles percebem que não tem a ver só com o espiritual. Às vezes as pessoas botam a culpa no espiritual, ou em Deus, ou no demônio, sei lá mais no que elas botam, e às vezes o problema não é esse. Às vezes o problema é emocional mesmo, e precisa ser resolvido com ferramentas terapêuticas. Eu te falo que dentro disso aí de pastor, desculpa que a Simone estava querendo falar, desculpa, Simone. Que a questão de falar, de buscar conhecimento, eu falo que hoje a internet está acabando com tudo. Gente que fala assim, eu tenho 25 anos de estrada dentro do espiritismo, já passei por candomblé, gueto, hoje eu sou umbandista, sou zelador de umbanda há 5 anos, fiz o santo, não é santo, que umbanda não faz santo, né? Tem a outra doutrina, outra coisa. E eu falo, o pastor, o padre, o pai de santo, o zelador, o nome que quiser ser chamado, que busca isso, ele realmente ele está fazendo pelo espiritismo. Porque hoje eu te falo, o controle mental, né, ou a lavagem mental que está sendo feita em muitas das igrejas na internet hoje está complicado. Eu falo eu tenho 3 filhos, uma de 21, uma de 11 e uma de 9, e um de 8. Então eu tenho todas as etapas aqui, eu tô vendo, acompanhando, sempre acompanhei muito meus filhos em questão de televisão, de internet, de tudo. Então, assim, é o motivo maior que eu tô correndo atrás de quanto mais conhecimento, até mesmo para eu saber como agir daqui para frente com as coisas que estão acontecendo. Fantástico, perfeito, excelente. Muito bom, Nogueira. Simone, por favor, fique à vontade. Oi, boa noite. Boa noite. Não é dentro desse mesmo assunto. A minha dúvida é a seguinte: eu queria saber se a PNL ela tem o mesmo valor, o mesmo efeito, eu acho que seria a palavra, online. Eu fiquei na dúvida. Tu diz o processo terapêutico, a formação, o processo terapêutico? Isso, o processo, porque presencial, assim, eu já fiz, né? Já apliquei e deu muitos resultados, assim, é muito bom, muito satisfatório. Só que eu tenho clientes que eu atendo online e aí eu queria saber se eu posso, assim, claro, clientes que têm uma facilidade na visualização, né? Na imaginação, na visualização, né? Aí fica um pouco mais fácil. Mas eu queria saber se tem o mesmo efeito do que o presencial. Excelente pergunta. Tem, na verdade, a programação neurolinguística é uma das ferramentas que você vai conseguir ser mais efetiva dentro do processo terapêutico no formato online, porque a gente está falando de um processo conversacional. E a programação neurolinguística é isso, eu consigo colocar a pessoa em transe e induzir os processos terapêuticos de forma conversacional, né? A hipnose clássica, por exemplo, eu não sugiro, não recomendo fazer, por exemplo, uma regressão no formato online, na hipnose clássica. Como que eu coloco uma pessoa em transe, faço uma regressão com a pessoa no formato online e lido com as possíveis reações que podem acontecer, enfim, e as mais diversas coisas que podem acontecer. Então, a gente não sugere. A hipnose não verbal é uma ferramenta incrível na terapia presencial. Na terapia online, ela é muito limitada. Eu não consigo fazer a maior parte das coisas no online. Mas a programação neurolinguística é uma ferramenta perfeita para esse contexto. E cada vez é mais real, né? Hoje em dia, a maior parte dos nossos contatos tem sido online. Tá. Para mim, eu faço há vários anos online e, assim, os resultados são incríveis. Tá. Não, porque na presencial, que faz pouco tempo também, né, que eu fiz a preparação, né? Mas o resultado foi muito satisfatório, né? Até porque é uma coisa complicada, procrastinação, né? E aí usei meu poder da fala, né? Que eu tenho facilidade, então assim, olha,
e foi bem além do que eu imaginava, assim, porque, claro, a gente faz, né, porque a gente também está iniciando, né, mas até porque era uma pessoa que eu conheço, né, há um tempo já, e aí eu fui usando as minhas armas, assim, ó, mas depois o resultado, né, quando a pessoa me falou, assim, foi, porque a procrastinação, ela é uma coisa muito impregnada, né, então, assim, ainda mais nesse caso que eu estava atuando, não era algo assim, a procrastinação em um determinado momento, né, uma determinada situação, era uma coisa muito ampla, assim, a vida da pessoa fica muito prejudicada pela procrastinação, né? Então, assim, meu medo era esse, assim, de não... Preciso de você, Simone. Oi. Preciso de você urgente na minha vida. Olha, e vou te dizer assim, olha, eu, assim, até porque eu não me dei por conta, assim, depois de procurar e perguntar, sabe? Mas aí a pessoa veio me relatar algumas coisas e tudo bem. E aí depois a minha ficha caiu, né? Foi muito engraçado, porque eu estava tomando banho, pensando na situação, e aí eu me dei por conta que aquilo tudo que ela tinha me contado era um resultado do trabalho, sabe? Então, assim, ó, fiquei muito feliz, sabe? Assim, e aí eu comecei a pensar pela questão do online, né? Aí eu comecei a me questionar, porque eu tô com uma paciente também que mora longe, né? E o resultado tá sendo bom, assim, de trabalhos que a gente está fazendo, né? E aí eu pensei na PNL, né? Assim, porque é uma prática que eu gosto muito, assim, eu vejo, né? Desde que eu conheci, né? E aí eu conheci através de um trabalho só um pouquinho, deixa eu lembrar da técnica de agora me fugiu o nome da técnica, tá? Depois eu lembro. E aí eu me apaixonei pela PNL, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tenho que conhecer, tenho que estudar, tenho que fazer. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu aproveitei, né? E eu vi um resultado muito bom, entendeu? Assim, com a procrastinação. Aí a ideia era pensar, se o online funciona legal, assim que nem o presencial, tá maravilhoso, né? Simone fez na nossa formação de practitioner em PNL. Fez a metade, né, Simone? Porque ainda falta a outra metade presencial também. Me chama, Simone, me chama. Preciso de você. Isso é uma doença que eu tenho. Eu te falo assim, eu reconheço, eu tento, eu fico nervoso por procrastinar tanto, e eu vou falar uma verdade. Isso aí, quem tem, vou falar um negócio com você, não sei de onde que vem isso não, mas é umas fases que a gente passa que a gente procrastina até a hora de respirar. A procrastinação, ela é um processo natural nosso, tá? Um processo natural do nosso cérebro. O nosso cérebro entende a procrastinação. Então, nós temos que lutar contra esse processo natural, tá? Esse é um mecanismo de sobrevivência. A procrastinação é um mecanismo de sobrevivência. A gente tem que lutar contra. Existem várias ferramentas. A programação neurolinguística, hoje eu vejo assim como uma das ferramentas mais promissoras nesse contexto. Mas só para concluir aqui, Simone, eu estou adepto do presencial. Seja nas formações, eu gosto muito das formações presenciais, seja na terapia. Sempre que possível, eu vou fazer o atendimento do meu cliente presencial. Por quê? Porque eu tenho um controle melhor, eu consigo lidar melhor com o processo, então eu vou utilizar das ferramentas de uma forma mais tranquila, né? Mas eu posso fazer tudo o que eu faço no presencial, eu posso fazer no online. Eu só preciso ter um pouco mais de criatividade e um pouquinho mais de habilidade, né? Desenvolver a habilidade mesmo. Por exemplo, ferramenta que a gente vai utilizar muito dentro do processo terapêutico. Básico para qualquer processo. Na verdade, para qualquer interação humana. Rapport. Eu preciso criar conexão com a pessoa. É claro que no presencial, criar conexão com o cliente é muito mais fácil. É mais fácil eu criar conexão com o meu cliente presencialmente, porque eu consigo utilizar das técnicas de rapport com mais precisão. Afinal de contas, ele está ali na minha frente. Mas eu consigo fazer isso no formato online também. Consigo fazer. Ancoragem, ferramenta básica na hipnose e na programação neurolinguística. As âncoras são ferramentas essenciais no processo terapêutico. O presencial é muito mais fácil, porque eu posso fazer uma âncora física, sinestésica, né?
no cliente. No online eu não consigo, mas eu posso fazer uma âncora visual, eu posso fazer uma marcação analógica enquanto falo com o cliente e ancorar esses estados nele. Ou eu posso ensinar o meu cliente, através do online, através dessa reunião, a ele criar as próprias âncoras, o que é uma ferramenta muito efetiva. Inclusive, eu sugiro que façam isso. Eu sou muito adepto também do ensinar o meu cliente as ferramentas terapêuticas, para não deixar ele dependente de mim. Algumas pessoas acham que, alguns terapeutas acham que isso é ruim porque financeiramente seria negativo. Se eu ensino o meu cliente as técnicas, ele pode aplicar sozinho. E aí ele não volta para a terapia e eu perco dinheiro com isso. Eu vejo isso de uma forma totalmente contrária. Quando eu ensino o meu cliente a aplicar as próprias técnicas, a aplicar essas técnicas na vida dele, eu estou, primeiro, libertando ele, porque agora ele tem liberdade de escolha, ele pode escolher utilizar as ferramentas por conta própria ou voltar para a terapia para que eu auxilie ele. E mais do que isso, se ele se sente livre e ele se sente feliz com o processo, ele com certeza vai trazer mais pessoas. E eu ganho muito mais do que eu ganharia tentando fazer essa reserva de mercado. Então, eu sou muito adepto disso, de não manter o meu cliente refém da terapia. As formações também a gente lida muito dessa forma. Eu sei que muitas escolas ainda fazem, né, as vendas casadas. Eu preciso fazer uma formação e depois outra, depois outra, depois outra, para que lá no final eu possa, talvez, quem sabe, utilizar alguma coisa. Nós somos totalmente contrários a isso, aversos a isso. A gente gosta de dar liberdade. E dentro das nossas formações, tudo aquilo que nós pudermos fazer para que você saia da formação dominando as ferramentas e você só volte se você realmente desejar adquirir mais conhecimento e continuar essa jornada com a gente, porque você se sente feliz de estar aqui, do que eu deixar você dependente de voltar. Porque eu te deixo refém, eu te faço refém. A gente não gosta disso. A gente não gosta realmente. Então, eu sugiro sempre que faça isso. Tá? Obviamente que é sugestão. Faça isso. Ensine as técnicas para o cliente. Mas a terapia online hoje é fantástica. Tá? É claro, como eu ia dizendo, eu acredito que é preciso dominar a PNL para isso. É preciso eu fazer uma formação presencial e tal de PNL? Não necessariamente. Eu gosto muito. Gosto muito. E eu sugiro que quem já fez formação de PNL online, se possível, faça o presencial. Porque no online eu tenho a teoria, no presencial eu tenho a prática, eu tenho a vivência, eu tenho as trocas. É muito diferente uma formação presencial da online, tá? A gente tem aqui formações online também, é claro, mas eu sempre sugiro que, se possível, faça o presencial. Não necessariamente só com a gente, existem várias outras escolas no Brasil de hipnose, de PNL, enfim. Mas faça, porque realmente é uma experiência única, tá? A programação neurolinguística, além de me dar a mudança que eu preciso na minha vida, porque ela me dá... A gente costuma dizer que a PNL é como se fosse um manual do cérebro humano, né? O nosso cérebro, ele é uma máquina incrível, capaz de criar qualquer coisa. Capaz de criar qualquer coisa. Só que nós não temos o domínio sobre essa ferramenta. A gente veio sem manual de fábrica. Né? Quem nos criou nos deu um cérebro que é como se fosse um gênio da lâmpada. Só que eles não nos ensinaram a usar. A gente veio para o mundo e não sabe como usar isso. Hoje eu fiz um post, está lá no Instagram, eu achei muito legal, que é um experimento feito nos anos 50 por um psicólogo americano, que é cruel até, mas é um experimento que mostra como a nossa mente influencia os nossos resultados. Eu já vou adiantar para vocês aqui, né? Mas depois quem quiser vai lá no meu Instagram e dá uma olhadinha, é o Vitor.Silveira, aproveita para me seguir, obviamente. E o experimento é o seguinte, esse psicólogo ele fez o seguinte experimento, ele pegou ratos de laboratório e colocou em algumas jarras de vidro esses ratos onde eles não podiam sair, eles não tinham como sair de dentro dos copos. Esses ratos eles eram criados em laboratório. Ele colocou esses ratos e encheu d'água. Ele queria saber quanto tempo esses ratos iriam lutar pela vida, em quanto tempo eles iam se afogar. Esses ratos de laboratório, eles levaram um tempo longo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas,
para se afogar, para desistir e morrer afogado. Depois disso, ele pegou ratos que não eram criados de laboratório, ratos da rua, ratos, né, que foram capturados, e colocaram esses ratos da mesma forma dentro dessas vasilhas com água, para medir quanto tempo esses ratos iam sobreviver. Esses ratos, eles morreram muito rápido. Eles morreram em questão de, no máximo, 15 minutos. Alguns deles morreram até antes de ser colocado a água. Eles morreram antes de serem afogados. Simplesmente por estarem dentro de um frasco de vidro onde eles não conseguiam sair. A ideia desse psicólogo era, pelo menos ele acreditava e ele queria provar o seguinte, que são esses processos da ansiedade, esses processos do estresse gerado pelo desespero que fazia com que esses animais morressem. Ele queria provar uma teoria que já vinha de estudos analisados, né, de várias outras crenças sobre humanos. Só que o que acontece é o seguinte, que durante esse experimento, eles analisando batimentos cardíacos, os processos de liberação hormonal, nesses ratos não havia aumento de batimentos cardíacos, não havia aumento de adrenalina liberada na corrente sanguínea desses ratos, então não era isso que matava os ratos. E aí ele, vamos lá, vamos entender se não é isso, se a minha experiência vai contra aquilo que eu acreditava, não é o desespero, não é a adrenalina que faz com que o coração acelere e o animal morra de ataque cardíaco, vamos dizer assim. O que está acontecendo, né? A frequência cerebral dos ratos não mudava, a frequência cardíaca não mudava, a liberação hormonal não acontecia. Então, o que está acontecendo? Aí, eles fizeram um segundo experimento, onde eles colocavam esses ratos dentro da mesma vasilha, com água, esses mesmos ratos que tinham sido capturados, que antes morriam em questão de, no máximo, 15 minutos, eles enchiam essa jarra de água e deixavam esses ratos alguns minutos. Antes que esses ratos morressem afogados, ele tirava os ratos por alguns instantes, ele secava os ratos, deixava que os ratos se acalmassem e colocava de novo na mesma vasilha. A partir daí, esses ratos, eles lutavam por até 60 horas antes de morrer afogados. Conclusão do estudo é que a esperança, porque antes os ratos tinham sido capturados, e quando eles percebiam que tinham sido capturados e eles não viam esperança de fuga, eles sabiam que, eles entendiam, não tem como eu fugir daqui, eu não tenho esperança, então eles morriam até mesmo antes de serem afogados. Era muito rápido a morte. No momento em que eles foram tirados e eles tiveram a perspectiva de, espera aí, pode ser possível sobreviver, eles continuaram lutando por um tempo muito, muito, muito superior. Imagina, os ratos morriam em 15 minutos. A partir do momento em que que foi dado um fio de esperança para esses ratos, eles lutaram por mais de 60 horas, em alguns casos, antes de se afogar. E isso funciona basicamente da mesma forma com a gente. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de produzir resultados muito, muito, muito maiores do que aqueles que a gente produz. O fato é que se a gente não tem esperança, a gente não tem expectativa de alcançar o resultado, a gente se sabota. Como a gente não entende como a nossa mente funciona, a gente não tem nem a possibilidade de não se sabotar. E a programação neurolinguística me dá essa possibilidade. Então, aqui talvez vá uma dica que pode ser muito útil para nós, que é o que fica, né, a lição que fica desse experimento, né, e é o que eu coloco lá nesse post, lá no Instagram, é justamente isso. É quando a gente se dá essa esperança, quando a gente muda a forma como a gente comunica com o nosso cérebro, quando a gente se dá a possibilidade, quando a gente passa a acreditar na gente, quando a gente muda as nossas crenças, os nossos resultados, eles podem ser exponencialmente maiores. Se eu sou um terapeuta,
Só pelo fato de eu dar esperança para o meu cliente, as possibilidades dele se amplificam infinitas vezes. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que se a gente pode ficar com alguma coisa, pelo menos que seja útil desse encontro que a gente está fazendo hoje, é a gente entender isso, que o nosso cérebro ele é uma máquina perfeita, incrível, capaz de produzir qualquer resultado. Mas se eu me sabotar, se eu tirar as minhas esperanças, se eu digo para o meu cérebro, eu não sou capaz, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo, o mundo é cruel, o mundo é ruim, ou qualquer outra coisa que me sabota, eu não me dou esperança. E aí eu perco a possibilidade de qualquer sucesso. Mas o fato é que nós temos a capacidade de alcançar qualquer coisa que nós desejemos. Se eu mudar a minha comunicação, se eu mudo a forma como eu comunico comigo, e PNL é sobre comunicação, PNL é sobre habilidade de comunicação. Se eu comunico de forma positiva, de forma assertiva, se eu crio imagens mentais positivas, que sejam atraentes sobre aquilo que eu quero, eu vou mudando a capacidade do meu cérebro, eu vou dando a possibilidade do meu cérebro me entregar aquilo que eu estou buscando. Percebe? E na PNL a gente trabalha justamente isso, a gente trabalha essas mudanças, mudança de crenças, a mudança de entendimento sobre nós, sobre o mundo, sobre os outros. A gente muda a forma como a gente comunica. Alguns dias atrás a gente fez um encontro aqui falando sobre um estudo de um neurocientista, que ele fez um estudo muito grande, é um neurocientista argentino, ele fez um estudo muito grande, ele escreveu um livro que é muito famoso, é um best-seller, que chama O Poder das Palavras. Ele fala sobre a comunicação, sobre como nós comunicamos com nós mesmos, como nós criamos essa estrutura comunicacional e o impacto que isso tem na nossa vida e na vida das outras pessoas. E a PNL fala sobre isso. PNL fala sobre como nós comunicamos e o impacto que nós geramos na vida dos outros e na nossa vida. Quando a gente comunica de forma verbal ou não verbal, porque tudo é comunicação. Então, a ideia é a gente começar a comunicar de forma mais assertiva e positiva com nós mesmos, principalmente, porque às vezes a gente quer ajudar o outro e a gente esquece que nós precisamos nos ajudar primeiro. Os nossos diálogos internos são uma das coisas mais importantes e que mais moldam a nossa realidade. Então, uma outra dica é, começa a prestar mais atenção na tua comunicação interna. Como tu te comunica contigo mesmo? O que tu fala para ti mesmo, para ti mesma? Em que tom de voz? E que imagens mentais você cria a partir daquilo que você comunica? Será que você está se sabotando, se diminuindo? Ou está se potencializando? Será que você fala com um tom de julgamento, de represália, ou com um tom fortalecedor, potencializador, que te impulsiona para frente? Será que as imagens mentais que você cria sobre o passado, sobre o futuro, são coisas que estão te potencializando, que tornam esse possível futuro atraente ou aterrorizante? E para os outros, como eu comunico e o que eu gero de experiências no outro? Será que eu estou limitando o outro ou eu estou potencializando? Então essa é a ideia, a gente começar a prestar um pouquinho mais atenção sobre isso, né? Sobre a minha comunicação comigo mesmo, principalmente, e com os outros. E se eu quero ser um terapeuta eficaz, eu preciso desenvolver as minhas habilidades de comunicação verbal e não verbal. Beleza? O Nogueira ia falar, por favor. A gente já vai encerrar em seguida, tá? Nós não vamos falar muito hoje. Não, dessa parte aí, você praticamente falou o que possivelmente leva a pessoa a ter a procrastinação. Possivelmente não, né? É o que faz a pessoa ter a procrastinação. Cara, é uma coisa que na minha vida, eu te falo assim, eu venho me policiando 24 horas em cima disso, até mesmo usando a meditação que eu aprendi na hipnose quando eu fiz lá, foi a única coisa que realmente, assim, funcionou mesmo. E, assim, é fora do normal essa parte de procrastinar. Eu falo que me atrapalha demais, que eu sou espírita e tal, mas eu tenho uma empresa e isso me atrapalha, assim,
absurdamente. Eu te falo assim, é muito que me atrapalha, não é pouco. Perfeito. É muito comum. Cada vez mais a gente vive imerso em procrastinação. Isso é uma epidemia geral. Como eu disse, é um processo natural nosso e por isso nós temos uma tendência de procrastinar. Inclusive, lá no YouTube tem pelo menos a gravação de um encontro falando sobre procrastinação à luz da neurociência, para a gente entender o que acontece no nosso cérebro e por que a gente procrastina. E como a gente solucionar isso, como a gente superar. Então, eu sugiro que quem quer entender um pouquinho mais sobre procrastinação, tem pelo menos um encontro, eu acho que tem mais. Está lá no YouTube. Tem alguns vídeos com várias técnicas, existem várias técnicas que nos ajudam. Porque a procrastinação não tem uma ferramenta mágica. Quem vendeu uma ferramenta mágica para você, para superar a procrastinação, está vendendo uma mentira. Tá vendendo uma mentira. Não existe isso. A procrastinação ela só é superada quando eu decido lidar e ir contra o processo automático do meu cérebro. Ela pode vir por uma defesa? A procrastinação, ela necessariamente ela é por um instinto de preservação. O meu cérebro ele está buscando economizar energia e buscar recompensa. O tempo todo ele está buscando economizar energia para nos manter vivo e buscando recompensa. O que é economizar energia? É deixar tudo aquilo que ele considera como chato, como vai gastar muita energia, ele tenta evitar. Busca recompensa. O que é? Dopamina. Eu quero prazer, o meu cérebro quer prazer. E cada vez mais a gente encontra prazer de forma fácil, na rede social, na televisão, na comida. E isso é muito fácil, porque eu não preciso de motivação para isso. Eu não preciso de motivação para comer, para dormir, para assistir televisão. Para essas coisas eu não preciso. Então, o meu cérebro, ele tende a... Tem uma tarefa difícil? Eu não quero. Isso aqui é bom, vai me dar prazer? Eu quero isso aqui. Economizo energia, eu me mantenho vivo. E está tudo certo. É claro que a procrastinação, ela também pode estar associada à insegurança. Eu procrastino de fazer algo que vai me gerar insegurança. A gente fala aqui sobre zona de conforto, sobre o princípio de familiaridade. O princípio da familiaridade, para quem já fez a formação de PNL, é um termo que foi cunhado pela Virginia Satir, onde ela diz que o nosso instinto mais forte é o instinto de nos manter naquilo que é familiar, na zona de conforto que a gente conhece, né? O que acontece? Isso aqui que eu faço, por mais ruim que seja, pode ser um problema emocional, pode ser uma depressão, uma ansiedade, pode ser um relacionamento abusivo, pode ser um relacionamento que já está fracassado, pode ser um vício, pode ser qualquer coisa. Isso me agride e vai me levar talvez até à morte. Mas eu me mantenho aqui porque isso é familiar. Então eu procrastino de sair daqui, eu procrastino, por exemplo, de deixar um emprego que eu não gosto, para fazer outra coisa da vida. Por quê? Porque isso aqui é ruim, mas eu conheço. Se eu sair daqui dessa zona de conforto, eu vou me arriscar, eu vou me estressar, eu vou gastar energia e eu vou correr o risco de falhar. E como a gente tem medo de falhar, a gente não faz. Então a gente não sai daqui, a gente começa a se sabotar, a gente começa a procrastinar, a inventar desculpa. E nós, humanos, somos especialistas em inventar desculpa. Nós somos especialistas em inventar desculpas. Aí a gente começa a inventar desculpas para não sair daqui. Eu não posso fazer isso hoje, preciso deixar para depois. Eu não posso fazer isso porque vai acontecer tal coisa. Eu não posso fazer isso porque eu ainda não tenho aquilo lá. E aí eu vou dando desculpas e não saio daqui. Eu procrastino. Às vezes eu vou procrastinar uma vida inteira, vou chegar no final da minha vida, vou olhar para trás e aí não tenho mais volta. Não tem mais Sabe uma coisa que você acabou de fazer? Oi. Eu ter certeza de tudo que eu já pensava a meu não meu respeito de forma alguma falando, vou até colocar o vídeo, não colocando a parte de não vou saber explicar, mas enfim, a minha parte é essa. Eu tenho uma empresa, tenho 20, minha filha está com 21, tem 22 anos, e faço por obrigação, porque não é o que eu gosto. Eu faço pelo dinheiro e pela estabilidade, entendeu? E de um bom tempo para cá, uma coisa que eu nunca fui, não vou colocar a palavra de preguiçoso, vamos colocar dessa forma.
E é exatamente isso. Eu largo por um prazer. É exatamente. Eu largava, pegava minha moto e saía. Volta de moto. Aí o que eu fiz? Eu vendi a moto. Hoje tem base, não. Mas acabei de ter um tratamento de choque aqui agora, porque realmente eu já vi o caminho aqui, já vai mudar, já deu uma virada de chave bem boa aqui já. Show, que bom, que bom. Assiste os vídeos que estão lá no YouTube, que vai te dar algumas técnicas, algumas ferramentas, vai te dar um entendimento mais profundo. Mas pensa sobre isso, eu sempre sugiro, faz uma ponte ao futuro. Te imagina lá no final da vida, olhando para trás e ver se faz sentido continuar procrastinando sobre isso. Talvez vire mais algumas chaves. Lilian, tu queria falar, por favor? A gente já vai encerrar em seguida. Bem rapidinho, eu deixei aqui para vocês no chat o link do Instagram do professor Vitor Silveira, para quem quiser acompanhar ele lá e acompanhar um pouquinho dos conteúdos que ele posta. Também deixei o link do YouTube, para quem quiser seguir ele lá no canal do YouTube e poder consumir todos esses conteúdos. Manda no grupo lá, Lilian. Mando sim, mas eu mandei aqui no chat, tá? Para quem quiser pode clicar ali também e começar a seguir. E eu pedi aqui também, para quem quiser realmente mais informações sobre os cursos de PNL para terapeuta, me deem um oizinho lá no WhatsApp, porque nem sempre eu consigo lembrar todo mundo que está aqui na aula, e aqui vocês estão com um nomezinho, mas às vezes lá no WhatsApp está outro nome, enfim. Então me chamem lá no WhatsApp e me deem um oi, que eu envio para vocês, perdão, todo o materialzinho sobre as formações de PNL para vocês poderem acompanhar, tá? Beleza. A gente vai mandar o link também da agenda nos grupos lá, para vocês acompanharem também todas as formações, para quem está se preparando para as próximas formações. Perfeito. A gente vai encerrar agora também. Pessoas, vamos encerrar agora então. Depois dessa gravação, vai lá para o YouTube, vai também para a nossa plataforma. A gente vai mandar o link para vocês entrarem, para vocês acessarem a plataforma depois também. Tem muito conteúdo lá. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tem muito conteúdo nessa nossa área de estudo, beleza? Pessoas, agradeço de coração a presença de cada um de vocês, fico muito feliz pela participação de vocês, espero que vocês estejam no nosso próximo encontro, ok? Uma excelente noite de quinta-feira, um excelente final de semana para vocês, beleza? Até o próximo encontro, uma boa noite a todos, tchau, tchau.